impressão que ficou, né, Lori, é que ele ficou um pouco em cima do muro, né, quando estava voltando na sexta-feira. Ele falou que a última coisa que os Estados Unidos querem é uma guerra, outra guerra, né, 9.500 milhas distante. Aí ele foi perguntado se ele defenderia Taiwan. Ele falou que não sabe, mas que a única pessoa que poderia dizer isso é ele mesmo, e ele falou que não poderia falar disso. Disse que Xi Jinping chegou a perguntar se ele defenderia Taiwan para ele diretamente, mas ele falou que não respondeu, e ele falou que não está buscando guerras. E uma outra coisa também que foi perguntada, que eu achei muito interessante, que perguntaram sobre o Estreito de Taiwan, né, que hoje, segundo dados da Bloomberg, é responsável por metade da passagem de containers do mundo, e Trump disse que o Estreito de Taiwan não era tão importante, né, minimizando a importância. E como você disse, né, Lori, a TSMC, que é essa taiwanesa, é responsável por 90% da fabricação desses chips que são mais avançados. Não à toa, Trump também viajou ali com uma delegação de 30 empresários, também viajou ali com o CEO, né, da NVIDIA, enfim. E aí, queria jogar para você, professor, qual que é a tua impressão, né? O Lori falou que teve uma impressão aí de que Trump, de certa forma, recuou. Um comentário que está sendo feito aqui na mídia americana é que não houve sentido nessa viagem, né? Que, de certa forma, Trump foi para a China, trouxe ali algumas questões de negócio que a gente pode falar mais adiante, mas Trump, de fato, como o Lori falou, parece estar numa posição um pouco fragilizada. Essa é a tua impressão também, professor? Olha, Priscila, eu acho que para responder isso é importante a gente contextualizar a estratégia de contenção dos Estados Unidos, porque Taiwan faz parte dessa estratégia. Teve um autor, o Mahan, que ficou conhecido por escrever sobre o poder naval. Ele vai publicar lá no final do século XIX, dizendo que o mundo pode ser controlado por pontos de estrangulamento. Então, como estreitos, por exemplo, a gente está vendo o Estreito de Hormuz, o Estreito de Gibraltar, o Estreito de Malaca, o Estreito de Taiwan, e que países com grande projeção naval poderiam controlar o mundo. Alguns anos depois, em 1904, vem o Mackinder e fala que o mundo pode ser controlado pelo Heartland, que é o coração da Terra, que é basicamente o que é hoje a Rússia, mais os países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, mais a grande parte da Ucrânia, porque esse território é cercado por montanhas, tem grandes recursos naturais e é difícil de ser invadido por outros. O Mackinder disse na época que estava surgindo uma grande tecnologia, na época eram os trens, que poderiam transportar mercadorias e militares de forma muito mais rápida do que anteriormente e competir com o poder naval. E aí, em 1942, surge um autor chamado Spykman, que olha para o poder aéreo, que se tornou muito relevante na Primeira Guerra e aumentou exponencialmente na Segunda Guerra, e diz que ambos estavam errados e que o controle não é só do Heartland, mas também das áreas costeiras, o chamado Ringland. E as áreas costeiras da Eurásia incluem justamente a China, o mar Mediterrâneo, a costa europeia no oeste. E para controlar essas regiões, os Estados Unidos poderiam usar uma estratégia de contenção. E aqui eu volto à sua pergunta. Porque essa foi a estratégia dos Estados Unidos desde 1945. O Spykman morre em 1944, ele não vê a teoria dele sendo aplicada. Taiwan faz parte da primeira cadeia de ilhas de contenção da China. Então, Taiwan funciona como um pilar estratégico para conter a expansão militar chinesa no Indo-Pacífico. E essa cadeia de ilhas também inclui as ilhas e o território da Coreia do Sul e do Japão. E aí as ilhas vão aumentando até chegar a Pearl Harbor. Então, abrir mão dessa estratégia seria jogar fora 80 anos de estratégia dos Estados Unidos. Isso é novidade para o Trump? Não, porque parece muito com o que ele está fazendo com a Europa, Priscila. Então, os líderes europeus, a própria OTAN tem acusado o Trump de dar as costas para uma estratégia que foi mutuamente benéfica, tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, durante 80 anos. Então, não seria surpresa, usando aqui a visão da estratégia, da geopolítica, se depois de dar as costas para a Europa, o Trump também desse as costas para Taiwan, Priscila.
Uma mudança muito grande que, aparentemente, quando a gente cobre, né, o governo Trump, a gente percebe que, às vezes, ele não tem essa dimensão, né, das falas dele, das frases dele, né, ele fala as coisas de uma forma, talvez, até um pouco aleatória, né, e a América, a gente tem aqui participações, no YouTube, o Rafa Castanho pergunta, né, que acho que tem a ver um pouco com o que o professor Vitelli estava falando, dessa mudança aí de décadas, se a China invadir Taiwan, mesmo que os Estados Unidos não se envolvam nesse primeiro momento, se o Japão e a Coreia do Sul intervierem com a guerra no Irã e também na Ucrânia, isso pode se transformar numa terceira guerra mundial? O que você acha, Américo? Se tudo isso acontecer, sim, mas não acredito que a gente esteja muito próximo de uma terceira guerra mundial. Claro que as coisas sempre podem sair do controle e a gente acabar vendo uma guerra ou várias guerras muito estratégicas acontecendo simultaneamente com o envolvimento das principais potências, diretamente algumas delas. A gente está vendo os Estados Unidos diretamente envolvido na questão do Golfo Pérsico, lá do Irã, indiretamente envolvido da guerra aqui na Ucrânia, que a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais, porque os Estados Unidos, assim como os outros países da OTAN, têm ajudado muito na resistência da Ucrânia, mas tem algumas premissas aí que também não vão acontecer. Então, por exemplo, a Coreia do Norte e o Japão não vão intervir a favor de Taiwan se os Estados Unidos não se posicionarem primeiro. Eles só vão agir se os Estados Unidos participarem eventualmente de um conflito. Agora, eu queria destacar também que não necessariamente a China queira invadir Taiwan ou dominar completamente Taiwan pela força militar. Eles podem tentar fazer vários outros tipos de pressão sobre Taiwan para tentar controlar a ilha. Lembrando que tem muita gente dentro da ilha que defende a ideia de que é melhor se aproximar de alguma forma da China do que eventualmente arriscar um conflito. Então a China vai querer usar, provavelmente, antes de qualquer tipo de intervenção militar, todo o seu peso econômico, todo o seu peso diplomático, geopolítico, para tentar, de alguma forma, conter Taiwan, ter mais interferência em Taiwan. O Xi Jinping deixa claro que ele quer anexar de fato Taiwan, mas existem muitas formas de fazer isso sem necessariamente você abrir um conflito enorme, uma guerra contra os Estados Unidos. Na verdade, a China já está fazendo isso, né? Está fazendo exercícios militares, que não é uma invasão, mas é uma pressão, tem criado conexões com alguns políticos na ilha que defendem essa tese de que é melhor ter alguma relação mais próxima com a China do que ter uma guerra. Então, a gente tem aí uma pressão chinesa que não necessariamente vai se converter, pelo menos não necessariamente no curto prazo. Mas, de qualquer forma, o Xi Jinping não quer que os Estados Unidos se interfiram não só no aspecto militar, em outros aspectos, se eventualmente ele começar a pressionar mais economicamente Taiwan. E o Donald Trump vai ter, como o Lori muito bem colocou, vai ter que analisar muito bem qual vai ser o próximo passo dele. O passo na sexta-feira, o dia que ele estava voltando para casa, já foi de aliviar bastante para o Xi Jinping. A ideia de eventualmente não vender esses 14 bilhões em armas para Taiwan, a ideia de não sei se defenderia Taiwan em não responder ao Xi Jinping, isso ele vai vender como mantive as cartas na minha manga, como ele gosta de falar, né, nesse vocabulário aí de jogatina e etc e tal. Mas na prática é porque ele sabe que ele está entrando aí num terreno que é muito movediço, que é muito complicado, e que as opções que ele tem, especialmente neste momento que ele está envolvido tão diretamente esses outros dois grandes conflitos, é um momento meio frágil para os Estados Unidos. Ficou muito claro ali, né, nas conversas entre eles, que quem tinha ali o controle, vamos dizer, das discussões e tal, foi o Xi Jinping. Eu queria só, antes da gente até passar para outras questões e tal, eu queria destacar uma coisa. O Xi Jinping bateu o tempo inteiro numa palavra: estabilidade, né? É isso que ele defendeu com relação às relações com Taiwan, a relação bilateral com os Estados Unidos, não querer surpresa. Está fazendo o tradicional jogo chinês de longuíssimo prazo, e ele joga em longo prazo, inclusive com Taiwan, contra um presidente americano que é muito imediatista, que é muito reagir na hora ali, tentar reagir, inclusive, impulsivamente, até em conflitos militares, como a gente viu, por exemplo,
a questão do Irã. É um clash ali, uma batida de visões estratégicas e até de tempo, que são muito diferentes dos dois lados.